Como é que fala isso aí? É Julemi. Boa noite a todos e a todas. Que bom estar aqui com vocês. Hoje o dia começou cedo, às 7 horas da matina, como diria Painho lá em Salvador. A gente já estava numa super live aí que reuniu quase 5 mil vendedores Brasil afora, onde a gente discutiu sobre como que a gente pode, de fato, fazer vendas, né, no que a gente chama de novo normal, mas que, na boa, é vida, né? Afinal de contas, a vida ela vai se renovando o tempo inteiro e não existe muita alternativa a não ser acompanhar esse movimento, né? Como diria meu amigo Fred, ou a gente soma ou a gente some. Então, se a gente está aqui, não, Fredão, é porque de alguma forma a gente está somando. Então, eu sou a Carol Manciola, sou CEO e fundadora da Posiciona. A Posiciona é uma empresa de educação focada no desenvolvimento profissional de vendedores, de pessoas que trabalham na linha de frente, na área de atendimento, e é uma honra conseguir reunir esses três caras, essas três pessoas, né? Três caras não, que fica muito masculino, né? Depois eu vou receber feedback. Deixa eu botar meu fone aqui. Pessoas que eu admiro muito, né? A Ju eu conheci há pouco tempo, o Caio eu já acompanha há muito tempo, o Fred, eu sou fã desde que eu era criança, sabe? O Fred já era palestrante. Eu era estagiária e o Fred já estava falando. Reinventou agora, velho. Na entrada. Eu juro que não, eu estava começando, eu já ouvia falar em Fred Alecrim. Cara, eu falei, eu quero ser igual esse cara aí. Mas é uma honra estar com vocês aqui, gente. E como eu estava falando, né? A Posiciona, ela tem essa vibe. A gente, no começo da pandemia, a gente levou um baque, porque a gente era uma empresa 100%, 95%, tá? Presencial. E aí a gente migrou para o digital, mas na largada a gente perdeu 55% do faturamento. E na hora do vamos ver, eu lembro que eu olhei no espelho e falei, a gente não vai quebrar. Não é que a gente não vá quebrar porque eu preciso pagar as contas, por uma questão de orgulho, não. A gente não vai quebrar porque o mundo precisa daquilo que a gente faz. Né? O mundo é movido pelas vendas e as pessoas vão ter que entender que esse é um novo momento e que a gente vai precisar aprender a vender de uma forma diferente. E graças a Deus, né, e a todos os meus instintos, a gente estava certa. A gente cresceu no ano passado, a gente cresceu em faturamento, a gente cresceu em time, a gente cresceu em dívida também, tá? Acho que é importante deixar claro que as coisas são meio que proporcionais. Mas dá muito orgulho mesmo olhar para aquilo que a gente fez. E uma das coisas que a gente trouxe para a nossa pegada aqui, gente, foi assim, no meio de uma tempestade, porque não está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo numa mesma tempestade, tinha gente que estava remando, tinha gente que estava se afogando, e a gente se propôs a construir uma arca. E na nossa arca sempre cabe mais gente. Então, esses eventos que a gente tem feito, é podcast, é live no Instagram, é live no YouTube, é muito evento para instituição sem fins lucrativos, né? A gente se doou muito no ano de 2020, também agora no ano de 2021, é porque a gente acredita que o momento agora não é um momento de salve-se quem puder, é um momento de salve quem puder. E a gente sabe que o varejo, ele foi um dos segmentos mais afetados. Então, eu já fiz aqui o meu esquenta, né, para justificar o porquê que a gente está aqui hoje. E aí eu queria passar a bola rapidamente, eu vou fazer na ordem que eu estou vendo aqui, tá? Caio, Ju e Fred. Queria que vocês se apresentassem, que vocês dissessem por que vocês estão aqui hoje comigo. Bom, na ordem, eu primeiro, é isso? Não, vamos deixar a Júlia começar primeiro, vai. Vamos respeitar, ser cavalheiro. Decidam. Muito bom, muito bom. Então, vou ser cavalheiro. Perfeito, Caio, ótimo. Afinal de contas, eu sou a mais nova desse time aí. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, ainda mais com o Fred também, sempre foi meu mestre aí. Agradeço a jornada de alguns anos aí ao lado. Conheci o Caio também, através da NRF, grande presente da vida. Carol também, que a gente gravou aquele podcast Mara, foi ótimo, né? E vários insights acontecendo. E como mesmo a Carol disse, é um momento bem especial da gente pensar, né? Em como a gente vai navegar, né? O meio que você falou, né? Não estamos todos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, né? Tem uma frase que eu coloquei no meu Instagram, depois sigam lá, Jumix. Eu vou me apresentar melhor, mas essa frase mexeu muito comigo e os meus clientes falaram que faz completo sentido, né? A frase, eu até coloquei assim, eu falei, olha, é mantra do estúdio todos os dias agora, né? Que é, a incerteza do futuro é a oportunidade de viver o presente, né?
Então, volta de novo a frase para eu capturar bem. A incerteza do futuro, né, é a oportunidade de viver o presente. Então, essa frase se tornou um grande mantra, né? Nós que somos do retail, do varejo, e aqui a gente também implementa wholesale, que é atacado. Eu sou a Juliane Machado, sou diretora criativa do estúdio VMSP, VMSP Studios. A gente desenvolve experiência para o varejo, experiência para o atacado também. A gente desenvolve arquitetura sensorial, a gente desenvolve projetos de visual merchandising, enfim, tudo que é relacionado à venda e experiência no ponto físico e também digital. A gente está num processo bem grande, aliás, a gente vai falar disso, né, Carol? Desse desafio, porque o visual merchandising também, até então, antes de pandemia, a gente só falava, né, sobre treinamentos e gestão e estratégias para ambiente físico, né, e agora a gente já está com esse braço mais do que importante do digital. Então, muito obrigada pelo espaço. Nossa, delícia. Foi muito bom, gente. Eu lembro que eu ouvindo o podcast de vocês, eu tentava anotar. Eu falei, por que eu fui ouvir esse negócio correndo, sabe? Eu tinha que ter ouvido esse negócio sentada. E eu mandei para o meu time, eu falei, melhor podcast que eu já ouvi nos últimos tempos. Precisamos fazer algo juntos e essa oportunidade chegou. Então, a gente agradece, Gil, de coração, por você estar aqui. Afinal de contas, eu não sei se o Fred fala isso também, eu já falava, já vi algumas pessoas, tempo é vida, né? Tempo é vida, e assim, a gente está dedicando a nossa vida a esse momento, então, de coração, muito obrigada. Então, vamos lá, Caio ou Fred? O Caio vai ser cavalheiro de novo? Vai lá, Fred. Não, o Fred eu passo por cima, vai. Fred eu não vou ser cavaleiro. Não, intimidade, você pode dar dinheiro para alguém, sabe? Mas não dá intimidade. Nenhuma, cara, nenhuma. Então, o pessoal do YouTube aí, boa noite a todo mundo, cara. É um prazer estar com você aqui, Carol. Muito obrigado, honrado estar aqui pelo convite. Boa noite a galera que está com a gente, acompanhando a gente no YouTube. Bom, meu nome é Caio Camargo, estou há 23 anos nesse mercado de varejo. O varejo é aquela pulguinha que depois que morde, fica no sangue, não sai mais, né? Fica coçando a gente não tem como se livrar de varejo, né? Bom, tem uma jornada longa nessa história toda de varejo, nesses 23 anos, mas hoje eu estou como executivo da Lynx, né, nessa história, diretor comercial deles lá, de uma área específica, mas é sempre um desafio, né, Carol, de tentar, a gente sempre usou o termo resiliência como, né, um adjetivo de pessoas, tal, e eu sempre falei, né, aliás, na pandemia eu falava, né, 2020, né, e agora 2020 acabou repetindo essa história, mas foram os anos que resiliência deixou de ser adjetivo e virou verbo, né, porque a gente tem que praticar isso todo dia, tem que fazer todo dia, tem que fazer acontecer, muito mais do que só ficar, de fato, esperando que o mundo volte normal, e no começo da pandemia todo mundo pensou, estamos aqui tentando todo mundo sobreviver, caminhar, transformar, fazer diferente, eu acho que é muito a pauta do que a gente vai trazer hoje aqui nessa conversa, espero que todo mundo esteja começando com a gente essa jornada, fica com a gente até o final, vai ser muito bacana, e muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. Obrigada, Caio, que te agradeço aí, o cara todo mídia, né? Tá aqui com a gente, assim, a gente fica super orgulhoso de conseguir esse espaço, né? Mas o pessoal tá comentando aqui no Antes eu ocupava mais espaço, né, Carol? Eu era mais gordinho, ocupava mais espaço. Agora eu mais fácil. Pois é, tá mais magrinho, né? Mas tá fit, tá bonito. Eu tô na minha vibe aí também, né? Quando eu vejo o Fred compartilhando lá, não sei quantos dias meditando, eu falo, meu Deus, não meditei hoje ainda, deixa eu meditar, né? Você vê como esse negócio influencia, assim como eu imagino que várias pessoas foram influenciadas por você nessa questão do emagrecimento. Exato. E a galera tá comentando aqui no chat, né? Eu fazendo uma brincadeira antes de passar para o Fred, porque o Caio, muito elegantemente, falou assim: nossa, vem cá, você e a Ju compraram na promoção a blusa, né? Vocês estão iguais, né? Eu falei isso no backstage brincando, eu não falei de promoção. Mas o povo tá falando aqui no chat, olha só, os 4 estão de cinza, o Fred está de branco, gente. O Caio, eu não sei se é cinza ou se é um tom beijo, meio cinza, é bom quando foge, tá ligado? Como bom quando foge, né? Mas... E aí estão dizendo aqui o seguinte, ficou aqui. Cinza é a cor da neutralidade, né? E vendas precisa dessa neutralidade. Então, Fred, né? Agora é com você, justifica aí por que você não está de cinza igual a gente, por que você decidiu participar dessa super live aqui conosco. Pô, boa noite com ele, viu? Boa noite, Carol. Boa noite. Muito bacana rever. Tava com saudade de você. Sempre muito bom. Tua energia é massa. Parabéns pelo trabalho que o Movimento você vem fazendo aí com a Posiciona. Eu sou muito fã e não tem como não
aceitar um convite aí teu. E ainda mais você me dá essa oportunidade de estar mais uma vez com meus queridos amigos, né, o Caio e a Ju, que além de serem amigos, eu sou fã dos dois, como eu sou seu fã também, então muita honra. Então eu estou aqui porque eu não poderia não estar, né? É mais uma oportunidade para aprender com vocês, para trocar ideia, como diria... Esqueci quem disse agora isso, mas foi um filósofo, eu não me lembro se foi Aristóteles, Sócrates ou Platão, um dos três, disse Jogava que em que área? Era a melhor back, era atacante? A melhor forma de raciocinar é o diálogo. E o que a gente vai fazer aqui hoje é dialogar para melhorar o raciocínio, para que a gente evolua, né? Porque eu acho que essa é a proposta que a gente tem que ter aqui. E, claro, quando você falou de tempo é vida, tá no livro Pare de Vender Assim, Carol, é porque tem uma frase, né, bem antiga que diz que tempo é dinheiro. E o varejo adotou muito isso. Só que a galera, não, no meu ponto de vista, interpreta mal a frase, né? Porque tempo é dinheiro não quer dizer que a gente só faça coisa que vai dar dinheiro, porque tempo é dinheiro, a gente tem que ir rápido. Tempo é dinheiro é porque quem fez, né, quem disse a frase, porque tempo para ganhar dinheiro leva tempo, né? Então, então você tem que usar o tempo com inteligência. E a gente que está falando de varejo, está falando para o varejo, o preço das coisas é o quanto você está disposto a trocar de vida por aquelas coisas, né? Por isso que tempo é vida, né? Então, por isso que a gente fala muito, né, Carol? Tudo é caro quando o valor não está claro. Quanto vale a sua vida, o tempo da sua vida que você vai dedicar para comprar aquilo ou trocar, né? Então, muita honra estar aqui. Eu sou hoje cofundador da Credere, que é uma startup que está aí no Cubo, em São Paulo. Sou responsável pela implantação e estruturação do RH de lá também. E a gente ajuda aí concessionárias de veículos do Brasil a tornar a experiência de venda, que é uma experiência assim que está evoluindo, ser tão simples quanto comprar no cartão de crédito. Então, a gente está trabalhando muito aí com grandes parceiros para melhorar essa experiência de compra de veículos financiados. E, além disso, eu tenho uma empresa de educação corporativa chamada O Algo Mais, onde eu faço aí palestras, tenho 4 livros lançados e, assim, olha aí, a Vanessa está dizendo, foi Sócrates. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Beck. Vanessa Beck, uma grande amiga. Valeu, Vanessa. Eu tinha postado e publicado isso no Instagram, mas esqueci quem foi o filósofo, misturou tudo, porque um aí é discípulo do outro e tudo vai. Jogava muito, cara. Mas é isso, então a honra tá aqui. Gente, super obrigada mesmo, assim, eu brinquei com o Fred, mas não é brincadeira, é verdade isso, né? Eu comecei a trabalhar na área de vendas, sei lá, em 98, oficialmente, assim, carteira assinada, em shopping, né? Fazia um monte daqueles cursos da Friedman, né? Que agora tá lá com a Gouveia. Eu lembro que eu fazia esses cursos e, cara, em algum momento surgiu o Fred Alecrim na minha frente. E eu achava muito legal a pegada, a energia. Não foi lá em 99, fica tranquilo, tá? Foi mais para 2000, lá vai. Né? Calma, não quero acabar com... Né? Mas... É uma pessoa que eu acompanho, que eu admiro muito, né? Então, assim, vocês três, né, estando aqui, eu acho que a gente consegue trazer um caldo muito bacana para falar de varejo, porque a gente tem perspectivas que elas convergem, né, mas que ao mesmo tempo que trazem contrapontos. Então, né, o Fred com essa pegada muito da humanização, de como que a gente pode fazer diferente para fazer diferença, a Ju com essa questão do impacto visual e designer nesse processo, né? Porque o pessoal ainda acha que designer é só deixar as coisas arrumadinhas, né? Então tem que entender como que essa... E a gente vai falar um pouco sobre isso. E o Caio, que está sempre trazendo uma provocação, acho que assim, quem quer se manter atualizado sobre varejo tem que seguir o Caio. Né? Tem que seguir o Caio, porque assim, o cara fala de tecnologia, eu brinco que eu vivo printando os seus posts. Eu falo, gente, alguém perguntou pra gente lá no YouTube, falou assim, boba, coloca os instas de vocês, até colocar, ó, Insta é esse, ó, tá todo mundo com os instas aqui, viu, pessoal, pra seguir a gente aqui, ó. É isso. Todos aí, os arrobas aqui é do Insta aqui, tá bom? Caio Semejoan, Jumix, Fred Alecrim, Carol CMGO, igual, depois que a Riachuelo ficou sem um monte de vogal, eu também posso ficar, CMGO de Camargo. Boa. Quem bolou e foi esse cara de branco aqui, ó, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Foi esse cara de branco aqui que bolou e me ajudou aqui a encontrar esse nome. E ele fez algum acróstico, eu imagino que Caio Sem, não é só Camargo, esse C significa alguma coisa, daqui até o final do... Caio é criatura amorosa
incrível e organizada. Morosa, cara. Morosa é ruim, cara. Não é amorosa. Não é cara. Outros, cara. Amorosa, né? Mas, galera, ou até para cair na sua, né? Criatura amorosa, inovadora e organizada. É o rei dos acrósticos, o Fred. Mas, gente, vamos falar de algumas coisas aqui. E eu queria começar, a gente não combinou perguntas, né? O pessoal aqui é muito corajoso. E eu até falei, me digam, vocês querem que eu pergunte o que para vocês? Pô, você tá ferrada. Você vê que a gente não vai parar de falar 1h30, vai ser pouco. Mas eu interrompo, eu fiz média treino, eu tenho que cortar vocês. Se você pedir uma opinião pro Alecrim ainda, você para meia hora só pro Alecrim, tá? Se você perguntar para ele frase do dia, vocês param meia hora só pro Alecrim. Ai, gente, ó, o chat tá bombando, a gente tem aqui mais de 75 pessoas já assistindo. Gente, podem mandar perguntas, tá? Eu acho super bacana que vocês interajam. Meu papel aqui também é um papel de mediadora. Então, hoje, o negócio aqui é conectar, né, o que vocês três trazem, fazer as amarrações e trazer o público para esse nosso bate-papo, porque como o Fred citou, que um filósofo citou, o diálogo é a melhor forma da gente aprender. Já lembramos, graças a Vanessa, que foi Sócrates, claro. Exatamente, Sócrates. E aí, assim, o Caio trouxe uma palavra aqui, tá todo mundo discutindo ela, né, que é a tal da resiliência. E eu fiz uma reflexão numa reunião com o meu time, tá? Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu fiz uma reunião, 7h30 eu estava montando o PowerPoint, e eu fiz um slide, que eu estou bem orgulhosa dele, né? Onde eu colocava assim, olha, primeiro Darwin vem lá com adaptação. Aí depois eu não me lembro quem é o pai da resiliência, porque tanta gente escreve sobre isso, mas enfim, alguém foi lá, importou da física o termo resiliência, né? O Edu Carmela é um dos caras que fala muito sobre isso, tem um livro publicado e tudo mais. E aí vem o Taleb, e fala assim, não, o negócio agora é antifragilidade. E aí eu fiquei fazendo uma reflexão, porque quando a gente pensa em adaptação, se a gente estivesse na Bahia, eu falaria que adaptação muitas vezes tem a ver com armengue, né? Com aquela gambiarra, que, cara, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui para passar por isso. Quando a gente pensa em resiliência, e o termo resiliência surgiu num período, né, de muita pressão, as pessoas, né, estão muito mais pressionadas, está muito relacionada a eu suporto, eu não vou quebrar, né, que conecta o antifrágil, eu ainda vou conseguir voltar e respirar feito uma lady como eu era antes. Nunca fui, mas enfim, é só um exemplo, né? E quando você traz a antifragilidade, eu brinco que o Taleb escreveu um livro dessa grossura para dizer o que manhã disse para mim a vida inteira, né? Caiu um pedaço de carne no chão, ela fazia o quê? Sopra, o que não mata engorda. Não era assim? Então, o que o Taleb traz é um pouco disso, que não é simplesmente a resiliência, porque quando você importa o conceito da física, você volta ao seu estado natural. E o que ele traz não dá para voltar ao estado natural. A gente se transforma. Então, eu me ajeito, eu suporto e eu me transformo. E uma das coisas que a gente ouviu falar bastante aqui, né, durante toda essa pandemia, foi a tal da transformação digital. Então, eu queria começar trazendo essa pergunta para vocês aqui, né? Que, assim, como é que vocês estão enxergando? Onde que a gente está hoje? E aí, na perspectiva mesmo de tecnologia, na perspectiva da humanização, na perspectiva do ambiente físico, como que vocês acham que a gente está hoje em relação ao que é necessário para que a transformação digital ela seja realmente uma realidade? Então, queria ouvir aqui algumas perspectivas de vocês sobre isso. Então, podemos começar pela Ju, pelo Caio, pelo Fred, enfim. Né? Vai na porrinha aí e puxa o trem se você quiser. Vai lá, Caio. Vou puxar o trem, já que o tema de transformação está hiperconectado com tecnologia, ele começa a bater logo de cara em tecnologia, eu vou puxar o tema um pouco. Pô, pessoal, assim, eu tenho brincado um pouco que ao mesmo tempo que a gente viu uma segunda onda de pandemia, né, a gente está começando a viver uma segunda onda dessa conversa digital e tudo mais. E uma pegada importante que a gente tem aprendido nessa pandemia, que aprendeu, né, nessa pandemia, é que digital, né? Vamos virar digitais. Na pandemia precisa de digital, só digital. Digital não é sobre ter um e-commerce. Isso é uma lição importante. Digital é o negócio, digital é sobre ser escalável. Tá? E a questão que eu tenho falado principalmente hoje não é que está se mantendo vivo, está conseguindo vender, não é quem está indo para o digital, não é a resposta rápida para isso, mas é quem está se tornando disponível para o seu consumidor. Quando você tinha uma lojinha de rua aberta, então a loja foi fechada, o consumidor está em casa, qual é o canal que você deixa disponível para que aquela pessoa ainda compre com você?
Pode ser um site. Mas lembrando que a maioria das pizzas que a gente já pediu na vida, a gente catava o telefone, ligava para a pizzaria, encomendava a pizza do jeito que a gente queria e pedia que em meia hora estivesse na nossa casa. Isso é disponibilidade, né? Então, se disponibilidade for você ter um telefone ativo que atende o seu cliente na hora que ele quer e resolve o problema dele, está resolvido. Se disponibilidade for ter um WhatsApp eficiente que consegue responder e atender o problema do cara, está resolvido. Se disponibilidade for montar um e-commerce, está resolvido. A grande questão é essa. Não existe resposta rápida, bala de prata, como a gente fala, aquela coisa certeira que você vai fazer e todo mundo vai fazer igual e vai dar certo para todo mundo. É cada um em cada quadradinho, do seu jeito, vai ter que aprender como fazer isso. Lá no começo da pandemia eu brincava, e minha esposa que está aqui em casa falou, não aguento mais escutar essa história. Eu falei, cara, se o seu maneco da padaria, a Ju e o Fred já escutaram essa história um monte de vezes também, tivesse problema, a padaria dele deixou de entrar gente, né? Pô, atravessa a rua, seu maneco, vai lá no prédio ali da frente, que você sabe que tem um monte de cliente seu, pega o interfone do prédio, começa a falar com os moradores e fala, escuta, o seu maneco, você está comendo na minha padaria por causa da pandemia? Como é que eu posso entregar pão na tua casa todo dia? Você vai fazer um depósito para mim por semana tal, e eu vou resolver teu problema, beleza? Pix, que agora olha só teu Pix, né? Nessa história, resolve a vida. Então, assim, não se trata, gente, de ser digital ou fazer isso, ou ter um super investimento, mas trata de você ser eficiente, esperto, interessante, rápido, ágil, para atender o teu consumidor, atender a demanda. Varejo ainda é isso, a essência do varejo é essa, é atender o consumidor, atender a demanda, atender aquilo que a pessoa quer comprar, do jeito que ela quer comprar, como ela quer comprar. Então, se você descobre como funciona essa fórmula, a tecnologia vai ser meio para ajudar isso, né? Mas nunca é fim. Não adianta você pegar uma solução rápida que não resolve. Então a gente está entrando muito nisso. Só para não entrar muito no tema, eu vou deixar para cá, para deixar para meus amigos, depois a gente segue o jogo aqui. Eu acho que isso que você trouxe, né, de tecnologia é meio, Caio, é fundamental, porque a gente fala muito da transformação digital pela perspectiva de ir para a internet, né? Exato. É como você faz assim, fui para a internet, mas assim, não adianta você estar lá. E acho que um exemplo bacana do que você falou dessa questão da disponibilidade, a gente tem visto muito com o próprio WhatsApp. Então, poxa, outro dia mesmo, eu estava querendo ir para um hotel, e aí eu pesquisei alguns hotéis no Google, né? Peguei lá, botei as informações que eu queria, surgiram 3. Aí tinha caramba, lá é 7h20, eu já tinha entendido motel. Falei, caramba, o assunto tá quente às 7h30 da noite. Não, motel eu sempre vou no mesmo, tá? Eu costumo ir no mesmo porque eu tenho um programa de fidelidade, entendeu? E aí funciona bem. Sensacional. Cara, vou bastante, eu maridando, gente, né? O negócio aqui tá lógico, mas eu tô falando, caramba, 7h30, o assunto tá quente, assim, é só pra esquentar no YouTube, depois a gente põe o thumbnail lá pra chamar atenção. Boa. E aí eu pesquisei nos hotéis, aparecia o login do WhatsApp lá, e eu clicava. Aí vinha uma mensagem automática, nosso horário de atendimento... Olá, nosso horário é esse aqui. Né? Aí, beleza, aí o pior, não, essa parte você até entende, porque o WhatsApp é uma pessoa, não dá pra ter, às vezes, alguém 24 horas, beleza, eu até compreendi. Mas aí, quando a pessoa entra em ação, vem a questão do... Tudo bem? Então eu vou te passar aqui o link do nosso site para você ver. Eu falei, mas eu tava no site. Eu tava lá e vim para cá, cara. Putz, então, isso eu vou puxar aqui para o Fred, depois eu vejo, porque tem um monte de pergunta para a Ju aqui já. Mas assim, Fred, qual que é o papel do ser humano nessa transformação digital? É ajudar, é atrapalhar, é emperrar, né? É acelerar? Fala um pouquinho aí sobre isso. O papel foi, e sempre vai ser fundamental. Se a tecnologia é meio, como o Caio falou, eu tô escrevendo um novo livro e eu falo que o ser humano ele é fonte e é foz, certo? Ele é fonte porque é dele que a gente tira as informações e ele é foz porque é para ele que a gente devolve as informações. Tá? Então, isso tem um capítulo que eu estou escrevendo sobre isso. Então, é fundamental a gente entender. E aí eu lembrei de uma frase agora de um cara que eu adoro, do Doug Stephens, que ele está lançando um livro agora que eu recomendo para todo mundo, Resurrecting Retail, que é a ressurreição do varejo. Ele fala que a vida não é um reflexo de como compramos. Como compramos é um reflexo da vida. Né? Então, o ser humano é fonte, por quê? Porque eu preciso entender o que mudou na vida das pessoas. Perfeito. O que eu vejo é que as pessoas estão olhando tecnologia, vamos fazer WhatsApp, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer aquilo, de olho na
na ferramenta e não no ser humano que vai usar aquela ferramenta. Então, eu tenho a disponibilidade, mas se eu não tiver acesso e esse acesso não for da maneira que a pessoa quer, também não adianta. Eu estava lá disponível e ninguém me procurou, porque não conseguiu te alcançar, meu amigo. Né? Então, tem muito disso. Então, eu acho que o ser humano, ele é fonte e ele é foz, e a gente precisa olhar mais para o que mudou na vida dele para poder ver o que é que continua fazendo sentido a gente vender, a gente oferecer e como a gente vai continuar atendendo às necessidades de sempre, que são as mesmas. Né? Eu quero conveniência, eu quero disponibilidade, eu quero custo-benefício, eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, então às vezes eu quero online, às vezes eu quero presencial, ou seja, olhar back to basics, né? Sempre. Exato, e o Fred falando isso só me traz mais felicidade e dá apoio ainda mais para o trabalho de visual merchandising, né? Porque uma das coisas que a gente mais viu, né, de todos esses palestrantes, de tudo que a gente está tendo, né, que desse novo normal não tem nada, né? A questão de que todo mundo fala de loja do futuro, né? Ah, não, qual que é a loja do futuro? Quais são os próximos passos de implementação de loja do futuro? E aí a gente começa a falar e entender, lembrando de novo que a tecnologia é meio, né? A tecnologia, ela abre, ela expande para a venda um poder transacional gigante, né? Só que ela não tem a parte de experiência que a gente precisa para o consumo. Então, uma das perguntas, né, que eu, Fred e o Caio, a gente mais amou responder nos podcasts então, o varejo físico, né, vai morrer? Jamais. Como? Né? As pessoas estão buscando experiência, e por isso a importância da gente falar de visual merchandising, né? O quanto mais do que nunca o VM é uma ferramenta essencial dentro de todas as corporações. Não precisa ser só venda de produto, venda de qualquer tipo de serviço que você tenha, você precisa fazer visual merchandising, né? Que a boa e velha tradução, venda visual, né? Então, como que você vai conseguir potencializar essa sua venda através dessas estratégias e técnicas que envolvem, óbvio, a tecnologia, né? Eu vou apoiar aqui que é o Caio, envolve pessoas, que é o Fred, mas a gente fala sobre essas técnicas que são tão importantes, tanto para que a gente iniciou o VM no físico e agora a gente está começando essa implementação para digital. Eu acho que esse é um negócio bacana para a gente puxar aqui, Ju, que é essa coisa mesmo da experiência, né? O designer de experiência, é onde é que eu acho. Então, vou dar um exemplo bobo, porque eu não sou especialista, tá? Mas quando eu entro num site, né, eu imagino que a primeira coisa que eu deveria ver é como eu entro em contato com você, porque às vezes eu entro no site para conseguir o telefone, eu sou das antigas, tá, gente? E aí você normalmente vai para um canto ali em cima, ou você rola até o final, né, para poder ver se está ali embaixo. E aí você fica pensando, mas essa experiência, ela é construída com base no quê? Porque a gente não tem, diferentemente, tá? Numa loja física, você arruma, você desarruma, você desmonta a vitrine. Eu estou pensando nas coisas que são móveis. Quando a gente vai para o ambiente digital, quando você pensa num site, né, que é uma mídia própria, você não tem tanta velocidade, apesar hoje de já existir ferramentas, WordPress, Wix, etc e tal. Quando você vai para um Instagram, quando você vai para, né, que o pessoal tem utilizado muito o Instagram como loja mesmo, já existem algumas técnicas também, mas como que você está enxergando essa transposição? É uma transposição? É uma versão diferente? É só uma versão mobile ou é uma nova versão de mim enquanto canal de venda? Como que você enxerga isso? Sem dúvida, eu enxergo como uma nova versão, tá? Da marca, do produto. O Instagram, mais do que nunca hoje, para a gente em visual merchandising, é a vitrina digital, né? A gente pode falar muito mais disso depois, falando de live commerce, de live streaming. O Fred, inclusive, pode falar um pouco, ele tem, inclusive, eu acredito que está virando até tese já, né, Fred? Ele pode falar um pouco dessa vitrina digital, mas nós, em visual merchandising, a gente tem trabalhado de uma forma bem séria, né? Quando a gente fala de visual merchandising, a gente fala sobre a criação de um cronograma de VM, que o VM é dentro do departamento de marketing, então ele faz parte da comunicação, né? Então ele cuida de comunicação e construção e posicionamento de imagem de marca. Então, a partir do momento que a gente tem as lojas fechadas,
foi a grande janela que a gente conseguia criar. A comunicação desse cronograma que a gente sempre teve através das vitrinas. Então, a gente sempre teve vitrinas para comunicação, e as lojas fechadas, a gente começou a ter a vitrina digital do Instagram. Então, assim, as empresas começaram a procurar, então, as agências como a VMSP, para como criar cronogramas de visual merchandising para um trabalho de vitrina digital. Mas, Julie, peraí, se é Instagram, não é conteúdo digital, é social media? Marketing, né? Não é, deixou de ser marketing, né? Deixou de ser marketing, Caio. Falou exatamente, deixou de ser. Por quê? Porque a forma que eu vou fazer o cross daquele produto, o que é o cross? A relação entre mix de produto e a relação entre a logística deste produto para vender, não só no digital, que é lá no e-commerce, que aí a gente fala do omni, né, que são os multicanais, porque o que acontece, igual a gente vai para uma empresa, uma corporação gigante, vai de 200, 500 lojas, a gente tem aquele vendedor que está no WhatsApp regional para fazer a venda, né? Então tem toda a questão de escalonar qual que é o produto, qual que todo mundo vai ter, qual que a gente consegue fazer a comunicação, como que é o melhor ângulo para construir a imagem disso. Então as lojas foram reabrindo, como é que eu tenho essa vitrina digital e faço ela se tornar uma vitrina física. Como é que eu consigo conciliar essa comunicação de vitrina física, também o WhatsApp? Então, quer dizer, o Omni é uma ferramenta sensacional, né? O Omnichannel, que é essa questão dos multicanais. Só que coordenar venda de produto, criando experiência sensorial, que é o desafio, porque agora a gente já está com as lojas reabertas. Então... Sim. Também ia puxar um outro tema aqui. Um ponto, só complementando o que você falou aí, que eu acho fantástico, e vem muito ao encontro de por que eu falo em raciocínio ali, né, no início. Porque a gente precisa ter consciência das ações que a gente vai fazer, né? Então, por que essa plataforma é melhor? Por que essa ferramenta é melhor? Por isso que eu estava falando de o ser humano ser fonte e ser voz. O Doug Stephens fala uma coisa que é muito interessante, que a gente fala esse negócio de loja física e loja digital. Ele diz o seguinte, a mídia virou loja, e a loja virou mídia. Eu acho isso fantástico. Então, assim, vamos pensar aqui o seguinte, toda a mídia que eu tenho, ela é uma loja. Começa pela vitrina, como você falou, e eu vou ter ali uma chamada para ação de alguma forma, que vai levar o cara ou para o e-commerce, ou para o WhatsApp, ou ele vai continuar pesquisando e vai ter, como tem agora o atendimento consultivo, agendado na internet, preparo tudo e vou até a loja. O que a tua área, né, ajuda demais nisso agora, que é uma coisa que o varejo ainda vai evoluir, esse novo papel da loja, que a gente fala muito, né, cara, do novo papel da loja como centro de distribuição, como hub, mas estamos esquecendo da loja como mídia, porque olha o custo por clique que está cada vez mais alto para o cara ir lá olhar e clicar. Agora, quanto tempo o cara passa dentro de uma loja sendo impactado por coisas que podem gerar um monte de coisa? Instagramável, né? A loja agora tem visual instagramável, né? Você vai lá para tirar o buzz, foto, né? Que a gente usa o buzz, o barulho, né, cara? Eu estava perguntando para um cliente meu, dizia assim, quanto tempo em média o cara passa dentro da sua loja? Aí o cara falou, 25 minutos. Quanto é 25 minutos em qualquer mídia tradicional? Caríssimo. Percebe de reflexões que a gente tem que pensar de como transformar isso, né? De mídia. Não é só para vender, hein? É conexão com marca, é interação, é entender, é fazer parcerias, mas a loja é mídia também. Então, só para complementar isso aí. E tem o tema aqui, só para complementar da Ju também, né? E usando um pouco da experiência da Carol de site, o site ruim que vai para o WhatsApp, do etc. Hotel. Né? Não, você pegar a maioria dos sites que você vê que se propõe a ser e-commerce, né? Qual é a diferença de um site para uma revistinha de Avon, Natura de venda direta? É pouca. Na maioria das vezes, a única diferença é que você tem um botão para você clicar e comprar na hora, vai ter que falar com a sua colaboradora lá, a revendedora amiga, certo? É o processo ágil de compra nessa história. A gente está passando por uma transformação desse jeito de compra digital que tem muito a ver com o que vocês estão falando aqui nessa história, de esquentar um pouco essa conversa. Eu odeio termos, às vezes, americanizados demais, o inglês, não é muito minha praia ficar usando muito termo bonito, tá? Mas tem um termo que está forte, que é o Discovery Commerce, tá? Que é, de fato, esse... ao mesmo tempo que na loja, na pandemia,
Qual é o nome? A gente Qual parou é o de Discovery Commerce, né? Que é o comércio. Não, eu só queria ouvir, porque eu adorei sua pronúncia. Só queria repetir. Como que fala? É nórdico, cara, sabe? É uma coisa foda. Eu senti aí um pouquinho da Escócia. Aí tu me quebra um raciocínio, eu vou quebrar o seu uma hora também. Não, mas brincadeiras à parte. Do mesmo jeito que na loja física, na pandemia, a gente deixou de só esperar o cliente vir comprar para a gente ter que começar a ir atrás do cliente, o e-commerce também está fazendo isso. Porque se você montar um site hoje do teu negócio para tentar vender, você vai ver que você vai montar e cadê o pessoal para entrar? Né? Então, só montar o site não adianta muita coisa. Precisa trazer gente para aquilo como você precisa fazer na loja física. E a gente tem começado, o pessoal tem começado a mudar essa roda usando rede social, usando um pouco os anúncios. Você já, por exemplo, já estava navegando na sua rede social favorita e de repente você começou a se deparar com um produto que você nem tinha intenção de compra, mas ele captura a tua intenção de compra imediata, né? Então, assim, é mais ou menos isso. O algoritmo está trabalhando com uma inteligência tão avançada que ele começa a te propor coisas que você não está nem buscando, mas começa a pegar no teu radar de como se você vai querer ou então. Então, a gente está mudando um pouco esse processo, esquentando essas conversas, e vocês vão perceber isso cada vez mais. Esse papo de montar uma página, que é um catálogo com um botão lá para você clicar, tal, e achar que aquilo vai rodar a tua roda sozinho, vai girar o teu negócio sozinho, organicamente você vai fazer muita venda, esquece, cara, não é assim que roda. Você tem, se não tanto, exatamente como o Alecrim falou, o preço dessa mídia é cada vez mais caro, então se não tanto esforço quanto girar um negócio físico, é até maior hoje, porque no mundo que a gente está, é mais do que um oceano vermelho, cheio de tubarão junto com você brigando por esse total. Então é tomar cuidado com essa história e olhar um pouco essa experiência que vai mudar bastante. Eu acho que tem dois aspectos que é importante a gente considerar diante do que a gente está vivendo hoje, né? Que um é a infoxicação. Né? A gente está sendo... Gostei demais isso, cara. Também, tô anotando. Infoxicação, cara. Eu fiz até uma série de posts outro dia sobre isso. E assim, eu recentemente saí de vários grupos de WhatsApp, porque eu tava ficando louca, é um FOMO, né? É aquele fear of missing out, tipo, como assim? Tá todo mundo na live, tá todo mundo no Clubhouse, a desgraça desse Clubhouse. Nem entrei. Eu entrei, saí, desativei, não quero nunca mais entrar nesse negócio. Mas eu juro por Deus, eu fiquei piradaça. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre esse termo, que é antigaço, tá? Mas a gente fica nessa pilha. Então hoje tem aquele consumo mesmo, que a gente fala de gatilho mental, e começa a misturar um monte de coisa aqui, que você meio que, tipo, eu tenho que ter porque todo mundo tem, né? Eu tenho que fazer porque todo mundo faz, né? Como é que eu não tô no Instagram? Como é que eu não faço post todo dia? Como é que eu ainda não tenho arrasto pra cima? Então, assim, você começa a se sentir infoxicado, que é com excesso de informação. Tem uma frase que diz, que é fantástica, que diz assim, a comparação é o fim da alegria e do prazer. Quando você começa a comparar, velho, aí... Mas como é que não compara, né, Fred? É complicado. E, assim... Por outro lado, a gente vive a era da economia da atenção. Então, quando você faz essa coisa do discovery commerce, aí, né? Bonito, né? É bonito falar. Todo mundo vai ter que falar isso em algum momento, discovery commerce, né? Tem um pouco disso, de, poxa, como é que eu chamo a atenção? E aí, gente, vamos pro clássico, né? AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. Isso há quanto tempo a gente fala sobre a importância disso? E aí eu não sei quem foi que falou isso também, mas tem uma frase, né, do Warren Buffett que é maravilhosa, que é quando a maré tá baixa que a gente vê quem tá nadando pelado. E assim, o que essa pandemia fez foi deixar todo mundo com a bunda de fora. Então a gente vê as pessoas disputando por atenção, ao mesmo tempo infoxicando-se umas às outras e se auto-infoxicando, se é que dá para a gente conjugar esse verbo, e a gente fica naquele dilema. São muitos os dilemas que a gente vive, do tipo, né, casa de novo, comprar uma bicicleta, e por aí vai. Então, como que o varejo hoje, ele precisa se posicionar, porque eu acho que a Ju comentou alguma coisa assim, não é só porque tá na moda, eu vou botar agora um contador de fluxo, mas você não faz porra nenhuma com a informação que o contador de fluxo te dá, para que isso? Né? Eu vou criar uma vitrine digital, então você vê as franquias mesmo, você tem sempre o nome da marca oficial e cada franquia tem o seu Instagram, e cada um faz de um jeito. E aí você vai para a questão do ser humano, porque tecnologia nos mantém no jogo, mas a humanização é que nos diferencia, e aí o cara capricha na tecnologia, capricha no visual e joga tudo na mão de um ser despreparado e desmotivado. Então, como que vocês estão enxergando, né, essa coisa do modismo versus o que é essencial? E o que está fazendo diferença hoje no ponteiro do varejo?
Deixa eu só destacar um negócio no YouTube aqui, a Rosângela Freire, ó, o homem só cobiça o que ele pode ver. Caramba, o pessoal tá inspirado aqui nessa live, hein? Falar de motel. Muito bom. Puxa vida, cara. Por isso que assim, né? Você ficar vendo os Instagrams dos outros, ao invés de cuidar do seu e ver se o seu está do jeito que você gostaria, exato. Aí você mata a sua alegria, né? Mas fazendo esse paralelo com o varejo, sabe, Fred? Do tipo assim, ó, tá todo mundo no Instagram, eu vou pro Instagram. E a gente fala muito do growth, né? Do growth hacking, que é tipo, o que tá funcionando para você? Então, o que vocês têm visto de experiências que, assim, não é a moda, cara? Isso aqui tá mudando o ponteiro, isso aqui tá criando uma experiência diferenciada. Queria que vocês trouxessem aí dentro das suas perspectivas o que de fato, né, tá valendo a pena hoje pro varejo, seja o pequeno, pro grande, investir, dedicar seu tempo, sua atenção, sua vida, né? E aquilo que é moda e que é passageiro. Você falou de AIDA, eu vou trazer uma coisa mais velha também do que o próprio Vale. Não, nem PDCA, cara, coisa mais assim. Na volta. Conversa com a porcaria do teu cliente, caramba. Para de achar que você vai saber tudo dele, bate um fio, telefona para ele, conversa com esse cara. Todas as marcas que souberam conversar com seus clientes, entender como era a dor e como eles poderam criar, assim, resolver essa dor, foram muito felizes. Eu posso falar de um cara gigante, como o Via Varejo, que em abril, na pandemia, como todo mundo estava desesperado ainda, nem sabia, esperando que o mundo ia voltar ao normal rápido, e não voltou, certo? Mas assim, os caras já tinham recuperado 70% das vendas, começando com essa roda de fala com o cliente, pelo CRM, que é um negócio que ninguém tem, não usa direito, né? Saber quem é teu consumidor, anotar, né? E agora tá todo mundo preocupado, viu, cara? Com essa de LGPD, vai ser uma água que vai bater no bumbum de muita gente em junho. Já tá batendo. Mas tá todo mundo assim. O pessoal tá assim, o que o povo tá fazendo nessa história ainda, né? Tá todo mundo, eu vou pousar esse avião em algum momento, né? Mas só pra gente não entrar num tema diferente, né? É um pouco disso. Eu posso falar de Via Varejo, eu posso falar de um cara super pequeno, e eu adoro citar esse case, cara. Que eu falei, volta de disponibilidade. Tem um cara que dá uma rotisseria aqui no bairro que eu moro, super negócio pequeno, tangível a todo mundo, ou seja, né, que não é nada, isso eu não posso fazer, cara. Pô, o cara tem 9 condomínios em volta da rotisseria do cara, num quarteirão. O que esse cara fez? Montou lá o Zap Zap lá para todo mundo, né? Quem é dos condomínios se cadastra no Zap Zap dele, lá na hora do almoço ele monta lá os marmitex e fala o que vai servir. Qual a sacada? Disponibilidade que eu falei para vocês. Esse cara contratou um moleque de cada condomínio desses em volta. E aí sabe o que acontece? Na maioria desses condomínios você tem que descer, ir lá, ir até a guarita para catar o iFood e tal. Cara, o menino trabalha, mora no prédio. O cara entra com as marmitas aqui, o cara entrega na porta do apartamento. Com a maquininha, com tudo. E assim, sabe o que ele fez? Ele escutou o cliente, falou, você podia trazer aqui qualquer dia, vou tentar o quê? Eu tenho preguiça de pedir por isso. Então assim, escutar as pessoas, escutar o seu cliente, conversar com ele, parar de ficar pensando no seu e falar, o que eu posso fazer melhor? Ao invés de você ficar tentando achar que você tem que ser um gênio, conversa com o teu cliente, ele sabe tudo o que você precisa fazer, cara. Ele vai te dar toda a linha que você precisa fazer. Você não precisa ser nenhum gênio para recriar o teu negócio. Usa a tua expertise para, a partir daquilo, mudar alguma coisa. Mas, cara, a maioria das respostas já está com o teu cliente, ele já sabe o que ele quer de você. Você não precisa ficar inventando moda, não, cara. Conversa com o teu cliente, para mim, a melhor dica que eu dou nessa história. Se a gente estivesse na loja física, ainda eu falo assim, você quer assim, vale mais do que qualquer consultoria de varejo? Vai lá, atravessa a rua da tua loja, senta com uma cadeirinha, desliga o celular, 2 horas olhando para tua loja. Você vai aprender coisas sobre o teu negócio que você nunca imaginou, cara. Como as pessoas entram, não olham a tua vitrine, não são bem atendidas, vão embora. Você vai descobrir cada coisa, mas você tem que fazer esse compromisso. 2 horas sentado olhando a tua loja, não faz mais nada. Vai ser a melhor consultoria que você já fez na tua vida, cara. É fantástico isso. Excelente. Fala, Ju. Exato. Eu falo que o maior desafio agora para a gente em visual merchandising é resignificar o ponto de venda para ponto de experiência. As pessoas, elas ainda enxergam o espaço físico como um ponto de venda. Então, eu posso até responder, né? A Andrea Chaves, ela fez a pergunta, né? Falando que como a pandemia afetou a questão do visual no varejo, como a gente se adaptou a essa nova realidade, né? Então, primeiro, a gente falou antes que é mídia, então entenda a sua loja como mídia, e entenda agora que ela está aberta. Então, quando ela estava fechada, entenda ela como mídia, mas isso não significa que você não deva continuar
né, que daí a gente fala de espaços instagramáveis, arquitetura sensorial, a loja tem que ser instagramável, não mais só ter um espaço, né? A gente começa a falar também, quando a gente fala para transformar em experiência, a gente começa a falar de curadoria de produto. Então, não dá mais para a gente ter todo aquele produto que a gente tinha, né? Então tá, então eu tenho uma loja que tem que render 1 milhão por mês, então quanto eu vendo por metro, porque antigamente em VM era assim, né? Então, meu fluxo de produção de produto é isso, e eu tenho que vender X%, esse produto tem que girar nessa velocidade, né? Se não girar, então já entra em promoção, enfim, era isso. Então, era realmente venda por metro quadrado. O quanto eu vou expor de produto por metro quadrado, porque eu preciso potencializar, né? Hoje a gente não fala mais só sobre isso, porque se a gente está falando de experiência, de resignificar o ponto de venda para um ponto de experiência, então significa que ele é um ponto de encontro, né? Eu vou ter pessoas, eu vou me relacionar, né, com a marca, até muitas vezes como uma pessoa. Então, a curadoria de produto, viu, Andréia, que você falou, que é muito importante vocês entenderem, aquelas cápsulas que a gente já desenvolvia na coordenação de Arara, né? Então, essa é a família que eu estou trabalhando agora, ela tem que ter uma curadoria muito forte, né? E por quê? Porque a gente não tem mais falando só de lifestyle. Qual que é o lifestyle da minha marca? Isso não existe mais, é outra coisa que eu falo. A gente saiu de lifestyle para lifetime. Qual que é o tempo de vida daquela pessoa? Lifetime value. Então, como que eu vou coordenar essa loja? Como que eu vou fazer essa curadoria? De acordo com o tempo de vinda do meu consumidor. Então, quando você muda esse pensamento, né, no inglês, o mindset, né, um livro tão famoso, todo mundo leu para tentar entender o que era aquilo, é isso, exato. Porque eu lembro quando lançou, né, foi uma das primeiras, eu falei, não, peraí, né, deixa eu tentar entender, e VM a gente estuda muito sobre comportamento, né, e é muito importante. Então, essas são dicas vitais. Então, a mídia, a curadoria, transformar o seu ponto de venda para ponto de experiência, e quando você for organizar a sua loja, você pensar nessas araras, se a edição que você está fazendo está de acordo com o tempo de vida do seu consumidor. Essas são dicas vitais para agora, já que a gente reabriu as portas. Eu quero fazer uma amarração aqui para jogar um negócio pro Fred. Me permita, Caio, que eu tô agonizando aqui com isso, tá? Vai. Fred, meu amigo, me ajude a ampliar a reflexão sobre esse tema. O Caio falou, vamos observar, vamos perguntar ao cliente. Aí a Ju traz assim, não, a gente tem que enxergar o ponto de venda como um ponto de experiência. Só que tem um carinha chamado Drucker que tem uma frase que diz, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não tem isso? E aí alguém inventou uma outra frase que eu não tenho ideia de quem foi essa pessoa, mas eu adoro ela, que é, e os incentivos comem a cultura no almoço. Então, o que eu quero dizer com isso? Bem, olha só, a minha loja tem que ser um ponto de experiência lindo, Ju, mas meu vendedor tem que bater meta de peças por atendimento. Como que a gente casa, Fred, os incentivos, né, porque isso parece que não mudou. Mudou um monte de coisa, transformação digital. O cara continua sendo cobrado por PA, por ticket médio, por faturamento da loja, aquela conversa toda. Como que a gente faz um casamento, né, entre incentivos, cultura, estratégia e resultado? Se vire. Não, tem um ponto, né, Carol, que eu acho que é importante, que a gente vê muito acontecendo isso. A gente quer ser diferente, mas a gente bebe na mesma fonte, né? Então, vamos supor, vamos criar algo inovador. Design Thinking, pega uma ferramenta Design Thinking, tá todo mundo usando. A mesma ferramenta, né? Aí lá vai. As soluções começam a sair iguais. Se a solução você não consegue encontrar uma, aí você vai, mais um termo aí, hackear, né? Adoro. E aí, o que está por trás disso? Primeiro, uma pressa para chegar a uma solução. Essa solução nem sempre dá fit, outro termo aí, para o seu produto e para o seu negócio. E, na verdade, a gente está olhando muito pela janela e deveria olhar muito mais para o espelho, que aí volta a essência do que a gente está falando. Gente, o que eu quero ter como negócio? Certo? Meu negócio é isso aqui. Que pessoas se encaixam perfeitamente nesse negócio? Qual é o perfil? Como é que eu vou manter essas pessoas estimuladas aqui dentro? Porque não necessariamente tem que ser o tipo de incentivo que tem aí.
Eu conheço várias empresas que têm outros tipos de incentivo, que a cesta de incentivo deles é outra, mas a gente acaba copiando o que está aí, acaba fazendo o que todo mundo está fazendo. Então você olha para dentro e vê, poxa, o que faz mais sentido para mim? O que sabe, qual é a empresa que eu vou ter orgulho amanhã? Porque a gente decide muito pensando no hoje, mas pensar no hoje já é baseado no conhecimento que eu tenho ontem, né? E aí eu não estou construindo o amanhã. Então, assim, é muito importante tentar encontrar o que é melhor para você e parar de ficar só trazendo o que está aí. Incentivo é importante, agora que tipo de incentivo? Vai depender. Cultura, para mim, é o mais importante de tudo, porque até o tipo de incentivo tem que encaixar na cultura do negócio. Né? As pessoas têm que encaixar na cultura do negócio. O que eu digo lá no livro Para de Vender Assim é que a gente tem que encontrar uma maneira, e ela existe, de bater meta sem abater pessoas. Isso sim. Agora, a gente tem que procurar. E dá trabalho. Claro que dá trabalho. Né? Só que a gente está com pressa, e a gente quer uma solução. Aí a gente traz algo de outro lugar que nem sempre combina com a nossa cultura. Nem sempre resolve o nosso problema. Aí vai outra frase agora do meu terceiro livro, Cura Empresarial. Pressa, pressão, depressão. Porque a tendência é não dar certo. Né? Então, eu acho que não existe uma resposta certa, mas existe um meio de você encontrar o que é melhor para você hoje, porque só para encerrar, tem um cara que eu sou mega, power, ultra, super plus fã, lá na Credere a gente bebe um pouco da filosofia dele, que é o Jason Fried e o DHH do Basecamp. Ele fala, e assim, bate muito com um conceito que eu uso, que é de GPS, que não é mapa porque é GPS, é para onde eu vou hoje, né? Porque amanhã vai mudar, pode mudar. E aí ele fala muito isso, essa questão de, poxa, todo planejamento é hipótese. Por que eu vou me preocupar com uma coisa daqui a 4 semanas, 8 semanas? Eu tenho que ver o que está aqui no escopo dessa semana. E aí eu começo a pensar, mas pensar olhando para mim, para o meu negócio. Né? E aí eu vou vendo e encaixando aquilo que pode funcionar. Hoje é o certo, mas amanhã você pode ter que mudar. Né? Então... Esse é um desafio grande, cara. Você conectar tudo isso, porque é aquela história, a gente quer construir uma cultura, mas a gente esquece que todo o resto deve conversar com essa cultura. Então, não é só um quadro na parede, uma reunião que você faz diariamente, né? Mas posso dizer uma coisa, Carol? Só para, por exemplo, a nossa startup tem 24 pessoas. Nós somos pequenos, certo? A gente tem 2 indicadores importantes em venda, que é aumentar o volume de simulação e aumentar o volume de propostas, que é simulação de crédito e propostas enviadas para os bancos. Do funil. Sabe qual é o indicador de todos os funcionários da Credere? Esses 2 só. A gente aboliu todos os outros indicadores. Quem fez isso? Não sei. Mas a gente é pequeno, a gente pode ter o direito de fazer isso. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente vai ver outra coisa. Porque senão começa um monte de indicador, um dashboard, um cockpit desse tamanho para ver um monte de coisa. Velho, o que é importante para a gente melhorar? Agora. Então, o cara do RH está pensando assim, né? Como é que eu faço? Eu ajudo a aumentar o valor de simulação? Eu preciso contratar pessoas, eu preciso manter elas estimuladas. O Dev está pensando como é que eu melhoro o I e o X para melhorar. Ou seja, a gente levou todo mundo para pensar a mesma coisa. No mesmo ponto. Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é o que funciona hoje. Sim. Carol, pincelar só um negocinho do Alecrim que ele falou rápido e é de suma importância na prática diária, cara. Eu falei, cara, a gente está fazendo isso. E se não der certo, a gente faz outra coisa. Eu acho que isso ele falou de uma forma rápida, porque no mindset, no jeito de pensar dele, já tem esse óbvio, processo, né? É óbvio, né? Mas esse é um dos segredos que muita gente só aprendeu na pandemia, cara. O testar mais, o errar rápido, fail fast, como falam em inglês, tá bonito e tal. Mas é um pouco disso, dessa mentalidade, que esse espírito das empresas se desafiarem, né? Esquecerem o que fizeram nos últimos 30 anos e se propor a fazer coisas novas, coisas diferentes, mas de maneiras diferentes. Mas processo, tem que abrir um chamado, esse que é o problema, né? E bota no tio do terno bege, que tá lá em cima no outro escritório de ar-condicionado e não tá no chão de loja, o tio do terno bege, ele fala assim, mas faz 30 anos que a gente faz desse jeito, já passou um monte de crise, foi tudo igual, no final é tudo a mesma coisa, a gente sempre sobreviveu. Eu costumo brincar, a gente aprendeu, eu lembro do... como é que era o nome
daquele supermercado, Alecrim, que tem a pedra na porta, John Liu, não é John Liu? Como é que é? Steel Leonard, exatamente. O cara tinha na pedra, né? O expertise básico, tem sempre razão. E se volta no anterior. Mas o que eu queria falar desse tema da pedra. Expertise era aquele ensinamento escrito na pedra. Só o cara sabia fazer aquilo como todo mundo. Ninguém mais sabia do negócio como aquilo era escrito na pedra. Né? Aquilo era assim. E o que a gente está vendo na expertise hoje é que ele tem que ser moldável e até mesmo assim descartável, se for a necessidade, cara. Porque um pouco da tua resiliência que você falou do se provocar e fazer, e não só suportar, é um pouco disso, cara. Do cara falar, cara, quer saber? Eu aprendi 23 anos, eu aprendi 23 anos de varejo, cara. E se eu precisar fazer uma outra coisa hoje, eu vou fazer, cara. Entendeu? Vou testar outra coisa, bem na teoria, tá? Bem na teoria. Imagina antigamente errar numa campanha de outdoor. Nossa. Caríssimo. Errou na campanha de Instagram, derruba. Bota outra amanhã, entendeu? Teste AB. Não tinha outdoor A e B, era só outdoor. Não, exatamente. Mas você queria... Eu sei que o Fred o Caio tá ansioso para contar que já está sendo stalkeado pelo Instagram, acabei de puxar, pensei que a gente ia pular, mas e só aí eu vou puxar para a Ju também, que ela queria falar. Não, que a gente está no StreamYard aqui, eu ia passar, acabei puxando a imagem aqui, vocês me desculpem, deixa eu ver se eu consigo puxar rapidinho, mas eu entrei no Instagram, logo de cara bateu de cara a imagem do StreamYard não patrocinado, não sei se vocês conseguem ver aqui, vai estar meio claro demais, mas só para brincar com vocês que esse é um pouco do Discovery Commerce. O algoritmo está buscando coisas sobre o que eu estou fazendo o tempo todo para começar a tentar me buscar de alguma forma. Tem uma coisa que eu queria provocar você, o Fred e a Ju, e é um papo quente de hoje, assim, notícia de ontem, vai. Passamos por uma pandemia que o mito do home office ele foi quebrado. Nossa, seremos produtivos no home office. E, de repente, o tal do mito da produtividade foi quebrado. Porém, as pessoas, ao invés de 8 horas, trabalham 14 horas por dia. Né? Pouco a gente assume isso, mas o fato é que a gente tem trabalhado na pressão, depressão do nosso amigo Alecrim aqui, muito, todo mundo, tá? Sem tirar nem pôr. Acho que eu não conheço no meu círculo pequeno de pessoas aí trabalham no mesmo tipo de coisa, todo mundo trabalha 10, 12 horas, tal, independente de empresa, tamanho e tudo mais. Então, acho que digital, a gente fazia 2 reuniões comerciais, né? Quem é B2B, fazer 2 reuniões por dia era muita coisa, hoje o cara faz 10 reuniões sequenciadas numa tela de nem xixi faz, cara, botou um catéter. Exatamente. Ontem, e eu sempre falei assim, desde o ano passado eu costumo bater um sino que eu falo assim, olha, esse negócio do home office é legal, mas não vai ser eterno como algumas empresas estão colocando, até porque é o seguinte, vocês falam de cultura e tal, como é que você vai manter cultura? Quando eu tenho funcionários com uma cultura estabelecida, né, um jeito de pensar sobre o empregador, e mando eles para casa, a cultura da empresa foi para casa do cara. Mas e no turnover? Né? Quando eu for mudando essas pessoas, vou reciclando essas pessoas e tudo mais. Hoje nós estamos numa discussão, saiu ontem uma matéria de grandes empresas lá do Vale do Silício, Google inclusive e tal, já falando que opa, pera lá, precisamos do escritório de novo, porque estamos perdendo cultura, essa história não vai ser bem assim tão digital, vai mudar um tema um pouco. A provocação que eu falo para vocês é o seguinte, né, nós vamos retomar o escritório, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que vai ter uma Faria Lima, uma Vila Olímpica em São Paulo cheia de novo, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? A questão é, que rotina vai ser tomada? A rotina que a gente tinha antes da produtividade ou a rotina que a gente tem agora com esse calamaço de reunião e tal? Porque quem fazia 12 horas de reunião, se fizer 3 horas de reunião agora, vai falar, pô, mas a gente fazia 10 reuniões antes, só fazer 3 agora. Então, assim, que rotina será que a gente vai encontrar, já que a gente fala de pessoas, de processos, dessa vida turbulenta aí que a gente está passando? Provoquei. Eu vou provocar a nossa host aqui nessa história, viu, Alecrim? Cara, eu vou dar uma opinião, né, muito baseada no que eu estou vivendo. Há muito tempo eu não trabalhava tanto, né? Eu sempre fui work lover, né, do tipo, eu só falava de trabalho, final de semana trabalhando, etc e tal. Aí tive as crianças, comecei a me organizar muito melhor, mas assim, tem 3 dias que eu tô indo dormir 10 horas da noite, pilhada, com minha filha de 3 anos da mama no peito, né, ela no peito, eu no celular, mandando mensagem, trocando lá, etc e tal. E eu acho que tem muito uma questão de que timing, né? A gente não pode perder a oportunidade, o momento, a hora é essa, é o post, é a conversa, é o cliente, o vai, o volta. Então, é o que eu falei para minha psicóloga outro dia, né? Ela falou, Carol, você precisa parar. Eu falei, se o mundo todo parar, eu paro.
Mas se o mundo continuar rodando, eu não posso ficar, né? E uma sensação que a gente está terminando o dia faltando coisa, né? Exatamente. Se todo mundo der um 2 alto, eu dou, né? Que 2 alto é como a gente fala na Bahia quando você cansa, né? 2 alto, eu dou, mas tá todo mundo numa velocidade muito grande, então a sensação de perda é muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, Caio, que, assim, estar ocupado é diferente de ser produtivo. Então, assim, muita gente em casa tem mais paradinhas, coisas de casa, cachorro, filho, marido, lavar roupa, estender roupa, etc e tal. Então, assim, às vezes você tem aquela sensação, que eu canso de estar estendendo roupa, lavando roupa, assistindo uma live, né? Então, assim, eu tô ali com aquela sensação, mas eu não tô produzindo nada. Então, acho que também tem um pouco do que a gente vive, que é a tal da lei de Parkinson, né? Que o trabalho, ele se espalha dentro do tempo que existe disponível. Mas, na minha percepção, eu acho que a gente vai voltar sim para o escritório. Eu não vejo a hora de fazer isso. Eu amo estar com o meu time. Toda oportunidade que a gente tem de se encontrar, nunca fiz 400 testes, cara. O que eu já fiz de teste de Covid não está no gibi, né? Toda hora, porque a gente quer se encontrar, a gente quer se ver, a gente quer se reunir. Hoje a gente fez a live lá, a gente estava no estúdio, entrar um, saiu outro. Ai, que vontade de abraçar aquela coisa toda. Mas eu acho que as coisas tendem, né, a ir se acomodando no sentido de a gente tá pegando o ritmo, tá ficando mais fácil, porque tá todo mundo cansado pelo excesso de novas competências que a gente tá precisando adquirir ou desenvolver. Então o mundo tá exigindo de nós agora coisas que, assim, nem na teoria tá escrito. Então, acho todo que professor virou youtuber, né? Por isso que a gente tem que dar essa velocidade. Mas eu falo, poxa, tá vendo, gente? Na hora que a gente cria o Canva, eu falo isso pro time, né? Então, assim, não é fazer 30 posts, cria um Canva, o resto dos posts sai rápido. Então, até você ajeitar a estratégia, você conseguir dar aquele freio de arrumação para dizer, não, agora a gente vai seguir nesse rumo. Então, assim, eu acho que é uma coisa de momento, tá? Eu tenho esperança, posso estar sendo extremamente otimista, mas eu tenho esperança de que a gente está cada vez mais aprendendo a lidar melhor com isso e que as coisas tendem a se acomodar, porque, de verdade, eu não aguento. Acho que mais um ano nesse ritmo, ou eu vou me separar, os meus filhos vão parar de me reconhecer. A minha filha já me chama de Amanda, que é o nome da babá, o tempo inteiro. Amanda, mamãe, filha, né? Nossa. Então, assim, cara, não tem condição, né? Tem uma hora que a gente vai ter que fazer uma escolha e faz parte do jogo. Vamos combinar o seguinte: quem achar o melhor hospício primeiro, passa o nome pro outro também, tá bom? Mas tem um outro ponto, assim, do meu setor que é importante falar, porque a gente não parou, porque a arquitetura, engenharia, nunca entrou em vermelho, né? Então, pelo contrário, então, morrendo mil pessoas por dia, e o nosso setor operando 24 horas por dia, tá? Então, eu não vivi isso, né, que vocês estão vivendo de preso. Tem o lado péssimo, porque a gente acaba tendo que se expor o tempo inteiro. Então, ano passado, a gente chegou a ter tivemos 4 obras em um mês. E dentro de uma obra, a gente chega a ter 25 pessoas dentro de uma equipe de obra. Caraca. Então, você fala sobre espaço, então você pensa numa obra de 200 metros quadrados, você tem 25 pessoas trabalhando, e assim, tenta ficar de máscara na obra. Eles não usam nem óculos, o gesseiro, né, que está aplicando gesso. Então, assim, é importante a gente entender isso tudo, e por que eu estou entrando nisso? Porque uma reflexão que eu tenho de tudo isso, e foi uma frase até que a gente analisando a NRF, né, que a gente formou o GPS, depois quem quiser ouvir lá, inclusive, foi muito produtivo, as metas econômicas precisam atender às necessidades humanas, gente. Eita. Então, a gente precisa começar a entender a relação que a gente tem das marcas com pessoas, de pessoas com produto, que daí eu até respondo o que o Rodolfo perguntou, né? Então, qual que é a necessidade de vender algo todo dia, né? Então, assim, existe, portanto, consumo, Rodolfo. Então, assim, o ser humano está na base da essência dele. Falando de moda, que é um mercado que a gente tem muita profundidade para dizer, né? Então, as pessoas hoje, elas se expressam pela indumentária. Sempre foi na história, né? Então, assim, é social. Então, a pessoa existe, portanto, ela consome. Se ela vai consumir, o que a gente precisa agora é que ela resignifique e consuma com propósito. Né? Existo, logo o consumo. Sensacional, adorei. Então, e que consuma de você. Então, se eu existo e eu consumo, então que consuma de você.
Aí vem tudo isso, a preparação da sua equipe, do seu ponto de venda, né? E o que eu falo de VM, a maior dica de VM, é o ponto que ninguém cuida e que é mais vendedor, muitas vezes, é o provador, né? Então, assim, experiência digital, o provador é o melhor. Sujo! Então, o provador, dicas de VM, para quem fala de digital, para quem quer se tornar mais digital, gente, é provador, né? Então, cadê o tablet dentro do provador com todas as opções? Cadê o botão para se comunicar com a pessoa sem aquela vendedora na porta, né? Ah, você já provou? Ah, você gostou? Tem outra cor. Então, assim, a experiência digital dentro do provador, ela é essencial, assim. Eu falo, a Amaro, em algumas lojas, né, a Amaro, ela tem o melhor provador que eu conheço, né, assim, hoje, do que a gente fala de experiência digital. Então, é importante pensar nisso, né, em como o VM, como vocês estão aplicando o VM, porque tem gente que ainda acha que VM é pendurar roupa no cabide. E hoje a gente já consegue entender que é muito mais do que isso. Eu tenho só um complemento aí, Carol, sobre essa questão de home office, e que eu acho que acontece sempre. Por que a gente está tão ansioso por voltar aos contatos e ao ambiente externo? Porque a gente está proibido de fazer isso, certo? Proibido é mais gostoso, é isso, né? Não, é porque a gente está cerceado. A gente está sem o direito ou sem a possibilidade de. Então, na hora que voltar as duas coisas, eu acho que elas coexistem. Porque olhando do lado de muita gente que está mais próximo da família, principalmente está podendo ver mais. Então, tem gente que não quer voltar para o escritório ou para um trabalho 5 dias no escritório. Por isso que o que se fala hoje é em híbrido. 2 dias, 3 dias. E o que eu tenho visto, que é um pouquinho diferente da Faria Lima lotada que o Caio fala, eu acho que vai encher, mas eu acho que vai ter lugares que não vai ter aquele fluxo ao mesmo tempo. Né? Tem muitos lugares, coworks, que estão mudando todo o formato, mas para um formato mais passante do que ficante. Né? Então, eventos e tal, menos gente ali. Então, esse é um caminho, né? Vai ter lugar que... Porque também depende da origem do negócio, da essência do negócio, né? Tem negócio que exige presença. Agora, eu poder ter a possibilidade de ir ao escritório e poder ter a oportunidade de ficar em casa. E lembrando, a gente está falando de home office, mas a gente tem que falar de remote work, né? Então, é trabalhar remotamente. Hoje a gente não trabalha remotamente, a gente trabalha em casa, home work, porque o remotamente te permite trabalhar em qualquer lugar. Tá. Que é outra coisa também, te dá um pouco mais de liberdade. Perfeito. Sabe uma coisa, Fred, que eu fiz uma palestra ontem para o pessoal da Hering, tinham lá 70 gerentes de loja, enfim, e eu fiz uma pergunta para eles e foi engraçado, foi unânime a resposta. Eu falei assim, quem de vocês aqui se sente hoje mais próximo da equipe do que quando vocês estavam na loja física presencialmente todos os dias? 100% das pessoas falaram eu. Porque é aquela história, né? Estar longe, estar junto não é estar perto, estar junto é estar dentro. E tem uma coisa que eu percebo, é que as conexões, as verdadeiras conexões, elas se fortaleceram. Eu nunca falei tanto com o Fred, por exemplo, quanto nessa pandemia. Eu me aproximei da Priscila Plaça, que a gente tratava como uma concorrência até outro dia, escrevi o prefácio do livro dela, chegou lá em casa hoje, fiquei super emocionada. Então, assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, até pensando na própria relação cliente-consumidor, né? Você se apega, você se afeiçoa, né? Então, assim, eu quero pedir o iFood, outro dia eu fiquei feliz, porque veio o mesmo entregador. Eu me afeiçoei a ele, né? Ah, você de novo, puxa, que legal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, talvez porque esteja proibido, enfim, mas a gente começou a valorizar muito mais essas relações. E aí, quando a Ju traz essa questão de que o varejo, a loja física, ela precisa se tornar um ponto de experiência, a tecnologia, né, aquela pergunta da NRF, para que o consumidor quer tecnologia na loja? Para diminuir o tempo na fila, né? Então, assim, é muito louco isso, tá? O cara lá querendo fazer um digital, signage, um negócio todo tecnológico, parece que tem um robô te atendendo, e o cara quer diminuir o tempo na fila para ele poder fazer outras coisas, dedicar a outras coisas. Então, eu acho que tem um voltar ao normal aí, que é, de fato, o ser humano.
e que a gente trata, às vezes, essa questão como uma coisa fluffy. Então, quando você fala assim, poxa, as pessoas não têm CRM, porque ninguém enxergava valor no CRM. Mas é valor para mim, quando alguém me manda uma mensagem, se a pessoa escreve Carolina, eu não respondo. Ou é alguém me cobrando, ou é alguém querendo me vender alguma coisa que não quero. Isso é mole, assim, Carolina. Minha esposa também é Carolina. Se eu chamar de Carolina ela aqui, ela vai acabar de vir brava comigo aqui. Então assim, mas você vê, então assim, não é só o CRM, né? Eu não quero ter um cadastro, de novo, né? Eu quero que as pessoas tenham a minha história, tenham a minha vida, tenham a minha relação. E Carol, o Edmur Sayane, que um grande guru meu também do varejo, ele disse que CRM é conhecer realmente a moçada. Porra, é isso. Né? Conhecer realmente a moçada, é isso. Né? Então, assim, acho que tem uma... Qual é o melhor CRM do mercado, você sabe? A caderneta? Aquele que você usa. Aquele que você usa. Então, nenhum, porque né? A maioria dos caras instala e não usa, não adianta nada. Tem que usar. Mas aí vem essa coisa, não usa por quê? Porque não entende, e é aquela história, eu vou lá, pensa no vendedor, tá, gente? Eu fui vendedora de loja durante anos. Eu recebo uma diretriz, Carol, tem que levar o cliente até o caixa e quando chegar lá, tem que fazer o cadastro do cliente. Na minha percepção, Carol, vendedora, eu estou perdendo meu tempo pedindo por informação para o cliente que ele não quer me dar. Então, assim, quando você começa a entender, né, como é que isso vai ser útil para mim, como é que isso vai evitar uma série de situações, como é que isso vai me ajudar, né, e não é só, de fato, abater a meta, né, assim, abater ninguém, mas, poxa, deixa eu entregar alguma coisa que é valor para Carol. Teve uma moça mesmo nessa pandemia que ela mandou para mim assim, Carol, olha, eu te acompanho no Instagram e eu tô vendo que você tá fazendo uma porrada de live aí. Vamos fazer uma parceria, cara? Eu tô precisando divulgar a minha loja. Eu te mando umas roupas bacanas. Você usa essas roupas, né? Divulga lá a minha loja, marca que surgiu aquele negócio de marca uma pequena empresa. E ela começou a falar, Carol, eu vi que mandei SSS e você não usou. É porque tem que passar, né? Você tá com alguém te ajudando em casa? Meu, olha que detalhe. De verdade... Inclusive a blusa que eu tô usando é dela hoje, né? Dessa loja, especificamente. Que é a Dona Valente, não sei se a Michelle tá aqui assistindo, né? Já fazendo a propaganda porque é bacana. Então, assim, olha a diferença disso, de você estar numa lista de transmissão, recebendo mais um spam sobre algo que você não pediu, e aí vem a LGPD para tentar eliminar isso, mas que não é nem o que eu não pedi, é que não se conecta a mim, porque no Instagram eu também não pedi para receber a propaganda do StreamYard, mas o cara acabou de assinar o StreamYard, entendeu? Mas qual que é a porcaria que tá acontecendo, né? Olha, o WhatsApp já funcionou melhor na pandemia, mas não está funcionando mais. Exatamente como você falou, né? O papel do vendedor. Eu tenho conversado com um monte de rede também. Não vou citar as redes grandes tal, que a gente conversa, mas você pega umas redes de mais de 100 lojas às vezes. O que a área de marketing faz? 4 imagenzinhas lá, manda para as lojas mandam na mão dos vendedores aquelas 4 artes sem pé nem cabeça, né? Promoção, Dia das Mães, Mamãe Querida, tal, o que for, nessa história. Aí o vendedor cata aquela imagenzinha, dispara para 137.952 lista de transmissão que ele tem no celular, de gente que nem sabe quem que é, mas ele está na lista de transmissão que ele foi colocando no telefone lá, né? Ele faz aquilo em 1 segundo, porque disparar a lista de transmissão não tem segredo para ninguém, ele faz aquilo em 2 minutinhos, certo? Não tomou um café e fez aquilo ali, e fala, agora é só esperar. Não acontece nada. Por quê? Porque, sei lá, eu tenho um supermercado perto de casa, que eu fui lá, me cadastrei, toda semana eu recebo uns 3 PDF, que os caras não tem nenhum trabalho, que o tabloide que o cara imprimia, o cara mandou aquilo virar um PDF, ele manda aquilo para você. Ele acha que você vai abrir, navegar, achar, que legal, patinho moído, eu vou atrás. Pode esquecer, cara, pode esquecer. Se não conversa com o cliente, eu falo assim, cara, ao invés de você mandar para 1000 listas de transmissão, achar que em 5 minutos você fala com 3.000 pessoas, pega 10 pessoas e telefona. Cadê a curadoria, né, Caio? É o que a gente falou, é curadoria de produto, é curadoria de cliente, relacionar, né, o ponto de experiência com o cliente, com o produto. Não adianta mais achar que vai vender em massa, né? Mas o tech faz isso, né? Como ele tem essa coisa do transacional, ser muito grande no digital, você atingir muita gente. Pandemia acostumou a gente mal, é live com 10.000 pessoas. E, ó, vamos lá, tem 70 pessoas com a gente assistindo online. Talvez, pra gente que tá acostumado a seguir artista sertanejo, fala, nossa, só tinha 70 pessoas na live deles. Cara, se eu colocasse 70 pessoas numa palestra, também numa sala, numa vitória e tanto, cara, era fantástico isso. Então a gente tá esquecendo que esses números são pessoas. E a gente está acostumado. Você quer? A pergunta idiota que eu faço para qualquer um que está assistindo a gente é a seguinte: amanhã, quando você montar, abrir teu negócio, tua lojinha, você quer falar com 3.000 ou vender para 30?
Isso. E essa questão, vocês estavam falando, eu fui pegar aqui um e-mail que um amigo querido mandou para mim, da Tokstok, que, assim, quando você não tem certeza se você conhece, eu achei muito legal essa iniciativa deles, ele mandou assim, ó, olá, fulano, já estamos nos preparando para estar presente no Dia das Mães dos nossos clientes, mas sabemos que esta pode ser uma data delicada para algumas pessoas. Pensando nisso, caso não queira receber as comunicações dessa comemoração, basta clicar no botão abaixo. Eu achei isso sensacional. Sensacional. Eu estou ali, se a gente vai no conceito do Seth Godin de marketing de permissão, né? Eu estou ali dizendo assim, vem cá, você quer continuar a receber? Aí ele diz assim embaixo, não se preocupe, nós continuaremos te atualizando sobre os outros assuntos e estaremos sempre aqui. Então ele pegou um assunto que é delicado. Né? Isso é fantástico, cara. Então, assim, é uma forma de ir lá, se conectar, ouvir e utilizar a favor do cliente. Pois é, mas é aquela história, né, Fred? Empatia é uma falácia. Ah, todo mundo no Dia das Mães. Cara, tem gente que não tem mãe, tem gente que acabou de perder a mãe, tem gente que não vai poder ver a mãe, sabe? Tem um monte de coisa aí. Então, antes de eu inferir, é muito melhor eu perguntar. As pessoas esquecem, né, do diálogo, conversa. Como o Caio falou, pega o telefone e liga. Então, assim, eu acho que são coisas muito, como diria o Roberto Carlos, né? São pequenos detalhes de nós dois, mas que são coisas muito grandes para esquecer. A gente está chegando aqui no final da nossa live e tem um monte de perguntas, a galera está super interagindo aqui no nosso site, no nosso chat. Para quem perguntou, ela vai ficar gravada, ela vai ficar salva. Gente, isso aqui não é uma aula bônus, a gente não vai abrir um carrinho de venda de um curso que a gente vai fazer amanhã, sabe? Então, assim, aqui a ideia é que você assista de novo, que você compartilhe. Outra porcaria que não aguento mais, cara. Vem cá, de graça o curso, olha, mas amanhã você pode se inscrever no nosso curso fantástico. Vou abrir o carrinho, aula bônus. Super mentoria, abrindo agora, hein? Abrindo agora, vamos lá, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho assim que é legítimo quando o cara avisa no início. Eu já vi gente fazendo isso. Ó, gente, normal. Eu vou dar aqui um conteúdo fantástico e no final eu vou fazer uma oferta. Jogo combinado sai caro. Exatamente, eu acho que isso é... Transparência, né? É transparência. Né? Mas assim, vou caminhar aqui para o final, porque né, vocês falam muito aqui, eu também... Deixa eu só dizer a última coisa. Fala. Coisa que eu lembrei de uma frase, porque aqui a gente foi falando de coisas. E aí, primeiro ligado a um acróstico que eu desenvolvi entre os vários. Vou bater palma, Carol! Acróstico! Tava falando de entrar em contato com pessoas que não querem, né? E aí a spam para mim é sem permissão para se aproximar de mim, spam. Né? Então eu preciso conquistar a permissão para me aproximar. Mas o que eu queria dizer, eu e Caio, a gente gravou um podcast há um tempo atrás falando das tendências dos últimos 10 anos. E eu estava revendo isso hoje, que eu estou preparando um novo material, e aí eu estava vendo que a frase do grande Noah faz todo sentido. Passado, presente e futuro, não é consecutivo, está tudo conectado. É tudo a mesma coisa. E o Noah é do seriado Dark, quem não assistiu, assista, tá? Mas é bem bacana. Então, tá tudo conectado, porque se a gente for ver, tá falando de capitalismo consciente em 2012. Tá falando de e-commerce em 2013. Tá falando de omnichannel em 2014. Tá falando de mobile, não sei quando. Magazine Luiza, com aquela ideia lá do Facebook, do social commerce, 2012 eles foram case em Nova York. Né? Então, a gente vai... humanização está em 2012, 2014, 2016. Loja física, em 2012 morreu porque era o e-commerce. Então, se você não tivesse e-commerce, tinha que ser nativo digital. Aí, 2014, o ressurgimento da loja física. Rapaz, já mataram a loja física umas 1000 vezes. 1000 vezes. Um monte. E ela tá aí. E-mail, então, um monte de vezes também. Mataram e-mail uma porrada de vezes também. Eu não uso mais. E ela está resistindo. Então, eu sou daqueles que dizem, loja física não vai morrer, loja chata, sim. Então, qual é o novo papel dessa loja? Aí, qual é o novo papel dos vendedores que estão lá dentro? Teve um caso, né, Ju e Caio, vocês vão lembrar, de uma equipe que estava com a loja fechada. Quando ele pegou a equipe de loja e levou para o e-commerce, para atender no e-commerce. Eu achei essa ideia fantástica. Ou seja, vai lá, o cara que já vendia ali. E quando a loja abriu, ele trouxe parte da equipe, 30% da equipe é do e-commerce que é misturado. Então, a ideia deles é ter sempre gente que começou no atendimento digital vendendo fisicamente e levar gente para vender. Então, a própria equipe ela já é omni agora também. Sensacional. A gente
falando assim de pessoas, eu queria deixar, a gente está chegando aí no final, deixar a dica também, né, as pessoas falam, então quais são os próximos passos, né, para esse visual merchandising, para minha loja, o que eu devo fazer? Gente, lojas positivas, a gente aprendeu, eu aprendi muito com a palestra do Pinterest, que eles falam sobre pequenos momentos de grande amor. Entender que o cliente, ele entra completamente aberto dentro da sua marca, ou se ele não entra, ele precisa. É realmente igual quando a gente entra dentro do Pinterest, você não sabe o que você está buscando, né? Eu não sei exatamente o que é, então eu vou ser levado para isso. Então, começa a entender a loja de vocês, exatamente isso, mas emocional e uma loja positiva. Ninguém está dizendo, né, que é para fingir que nada está acontecendo, mas você ser esse pequeno momento de grande amor da vida dele. Então, tanto do atendimento, na exposição de produto, na curadoria, né, na exposição. Então, é super importante. Essa, para mim, é a dica fundamental no visual merchandising do agora, né? Porque o futuro está depois. De novo, volta a minha frase, né? A incerteza do futuro é a oportunidade de viver o presente. E o presente, gente, é aplicar visual merchandising agora, né? Que é o que você tem, é o que você pode fazer. Perfeito, né? E a gente sabe que os olhos, né, eles trazem, são a janela da alma, né? Então, bonito isso, né? Os olhos são a janela da alma. Então, assim, é muito importante a gente se lembrar disso. E tem uma outra coisa também, né, Jô? Eu brinquei com os olhos, mas tem gente que não enxerga. Então, assim, como que a gente cria uma experiência considerando aspectos de diversidade? Eu tenho uma amiga minha, Melissa Bahia, não sei se você conhece, Fred, lá de Salvador, que ela fala, Carol, você tinha que dar um treinamento para as pessoas atenderem pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente pensar, né, que aquilo que serve para um nem sempre serve para outro, e criar num ambiente que ele é genérico, que é para todo mundo, algo que seja possível sentir que foi feito para mim, eu acho que faz muita diferença. Faz sentido? Total. Sem dúvida. Total. E essa é uma briga quando a gente vai projetar a loja, né? Porque a gente fala sobre PCD, né? PNE, e as pessoas ficam, mas quase não vem cadeirante na minha loja, né? Nós, assim, que projetamos loja, a gente tem até vontade de chorar. Fala, meu Deus, ela tá pensando no cadeirante, né? Não é no cadeirante, são todas as pessoas, ninguém pensa, né? Tem algum tipo de necessidade especial. Exato, né? Diversidade e inclusão, e falar de VM é sobre isso também, né? Então, como que a gente faz isso no visual merchandising também? É super importante. E exatamente como o exemplo que o Alecrim trouxe, né? É muito de você também, a gente tem medo de perguntar. Né? Eu vou contar um caso pessoal nessa história rápido aqui e tal, por causa do tempo, mas eu lembro que eu tive uma estagiária uma vez, antes de a gente falar PCD, eu começar a ter esse trabalhar e tal, que ela tinha ela tinha uma necessidade especial, né, de locomoção, inclusive. Mas ela andava no mesmo ritmo de todo mundo, tá, mas ela tinha uma dificuldade de locomoção. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu nunca trabalhei diretamente com alguém com necessidade especial. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer tudo o que eu faria de olho fechado aqui contigo numa boa. Vou tocar o barco aqui, vou pedir a mesma coisa que eu pedi para todo mundo, não vou ter nenhum dedo com você. Se algum dia, por alguma questão, isso estiver além do teu limite, você me avisa. Cara, foi o melhor jogo que eu fiz. E aí eu acho que é muito disso que a gente tem medo de fazer, entendeu? Como loja, como marca, como pessoa, esse lance toque-toque do e-mail é super legal, né? Porque é um perguntar. É um perguntar, é um conversar com o seu cliente, é muito disso que eu acho, que parece que é uma coisa tão simples que eu tô falando, gente, mas na prática é tão difícil ver marca dialogando com o consumidor, cara, é tão difícil. Os caras botam gênios com MBA para pensar pelo consumidor, trocentas pesquisas de agências foda pra caramba, fazendo não sei o que, levantamento, um monte de gráfico legal, processo legal, eles só não conversam com o cliente, só não fazem a coisa mais básica pro seu Zezinho lá. Né? O seu Zezinho fazendo o balcão, conversando com o cliente dele o dia inteiro, por isso que ele era bom naquilo que ele fazia, porque ele falava com o cliente o dia inteiro, ele conhecia os clientes dele. A partir do momento que a gente começa a ter escala de negócios gigantes, com grandes redes e tal, a gente perde esse calor, e é disso que a gente fala, o digital precisa retomar o calor, a gente precisa retomar no processo esse calor, a gente precisa conversar com mais gente, a gente precisa conversar mais com o cliente, quanto mais a gente conversa com o cliente, mais a gente vai saber do nosso negócio, não tenho dúvida disso. E se a gente está falando de growth hacking, é hackear tudo, né? Aquela história, o cliente entrou na sua loja, eu vou dar o exemplo ao contrário para depois dar o exemplo que eu queria, né? Normalmente quando você faz, o vendedor não faz uma venda na loja, ele tem que preencher lá, né? O motivo da não venda.
E eu nunca vi, no motivo da não venda, algo do tipo, eu não dei o meu melhor, não prestei o melhor atendimento, faltou peça, o cliente não tinha dinheiro, ele entrou para pegar uma informação, nunca tem assim, eu não fiz o meu melhor. Mas eu também nunca vi, né, uma loja perguntando, por que você entrou aqui nessa loja? E é uma importante pergunta, né? Você entrou porque você estava passando e a vitrine chamou sua atenção? Você entrou porque você é destino, é alguma coisa que você queria? Então, quando você, desde o começo dessa jornada, né? Que a pessoa, vamos mapear a jornada do cliente, tá? Mas a minha jornada é diferente da jornada do Caio. E existem algumas pequenas atitudes que é possível fazer, utilizando tecnologia, utilizando um ambiente bacana e principalmente utilizando as pessoas, né, que estão ali para poder conectar tudo isso, para tornar essa experiência realmente especial. Porque na minha humildíssima percepção, né, personalização é o novo normal. Né, e personalização não é você criar o Lego, né? É você me permitir moldar a experiência. E a gente falta muito ainda para chegar nisso, né? E isso que o Caio falou, vocês falaram, é muito poderoso, porque toda vez que a gente pensa em ouvir o cliente, a gente está pensando em tecnologia, em ferramentas. Eu vou dar 2 exemplos rápidos, um ligado do interno. Eu estava com a turma de empresários nos bastidores da Disney, né? Sempre que pode, né? Agora não pode mais, espero poder voltar. E a gente vai ver lá os bastidores, e aí um empresário pergunta para a pessoa da Disney que está com a gente, qual é o software de avaliação de perfil que você usa aqui? Porque são 65 mil funcionários só na Flórida, é o maior empregador em uma área só. Aí ele disse, a gente usa o olho no olho. Então, empresa grande, aí como assim? Lá eles têm um limite de líder para quantidade de pessoas, né? Tipo... Por exemplo, na Amazon, é uma fatia de pizza, 8 a 12. Então, quando você chega a um número tal, você tem que ter um outro líder, abre-se um novo grupo. Coisa assim, mais ou menos. Então, assim, é a presença do líder ouvindo a equipe, certo? Proximidade, isso que vocês estão falando. Estava em Las Vegas com outro grupo e a gente foi visitar uma loja de conveniência que é muito famosa, é uma rede de lojas de posto de gasolina com loja de conveniência. E aí a pessoa falou, qual o CRM que você usa? Aí o fundador disse assim, o meu gerente. Todo gerente tem na descrição do carro dele passar 20% do tempo na pista fazendo isso que você acabou de falar. Quem está abastecendo, pergunta por que abastece aqui. Se não abastece aqui, onde abastece? Se ele já entrou na nossa loja de conveniência, porque 69% das pessoas que param para abastecer só abastecem, não entram na loja. Ou seja, os caras sabem os dados que são importantes saber. O resto é gente conversando para entender ali, né? Então, claro, se você tiver tecnologia para isso, é fantástico, mas não achar que só se faz com tecnologia. O povo fala que os dados são o novo petróleo. Eu discordo, cara. Assim, não é o dado, é o que você faz com o dado. Porque tem um monte de gente armazenando informação, até não faz nada com isso. Assim, petróleo se virar combustível no sentido de mover o mundo, né? Se mantiver você no mesmo lugar, não vai para lugar nenhum. Tem uma pergunta no chat aqui, Caio. Quer responder e a gente finalizar, porque já passou do tempo, chegando o tempo, mas enfim, né? Vamos nessa aqui que tá gostoso. Eu ia responder, eu até respondi rápido no YouTube aqui com o meu perfil do Falando de Varejo, mas é só rápido, né? Tem uma pergunta no chat, tá? E não tô falando, eu só vou usar o exemplo dessa história, porque isso tá no nosso dia a dia, a gente faz essas perguntas às vezes dessa maneira, tá? Não vi agora o nome, acabei fugindo o nome, mas a pessoa fala, como é que eu faço pro Omni pegar numa cidade pequena, né? O funcionar... É muito disso, gente, que a gente acabou de falar. A questão é a marca que quer que o Omni funcione ou é o consumidor que quer que o Omni funcione no negócio, né? A gente tem que entender, pode ser que vai demorar, o consumidor não está apto, e assim, você pode criar essa cultura aos poucos, mostrar as vantagens de comprar no digital e o teu consumidor aprender. Você pode ensinar a catequizar o teu cliente também, tá? Mas a gente tem que ver o que o mercado está pedindo para a gente nessa história também, né? Às vezes o mercado está pedindo uma coisa mais simples do que você ser omnichannel, que é uma palavrinha super bonita também, né? E que na prática a gente vê pouca coisa. Eu falo, se omnichannel fosse necessário para todo mundo, cadê o omnichannel da 25 de março? Né? Então assim, cadê? Né, que é o maior centro comercial do país, cadê de qualquer centro do comercial de cidade, de qualquer cidade, cadê o omnichannel desses locais, pessoal? Então assim, a gente tem que pensar que, embora a gente fale que varejo digital hoje é 11%, tem 89% do varejo que é loja física. Olha a importância disso ainda. Então, o omnichannel está crescendo, é importante, é legal, principalmente para quem está grande,
Mas para muito pequeno ainda, vender bem, atender bem, ainda é o grande segredo do negócio, gente. Não mudou. Aí não vai mudar. Isso aí. Aquela história do Jeff Bezos, né? Que perguntaram pro Jeff Bezos o que é que vai mudar nos próximos 10 anos. Ele falou, cara, todo mundo me pergunta isso, mas ninguém me pergunta sobre o que não muda. Então, assim, a gente tem que olhar para aquilo que aí o cliente sempre vai querer. É assim, cliente sempre vai querer preço baixo, ponto, justo, né? Cliente sempre vai querer diversidade, cliente sempre vai querer que a entrega seja rápida. Então, assim, a gente também tem que lembrar que tem coisas que são essenciais e que não podem se perder, né, nesse contexto de entrar no modismo porque está todo mundo fazendo e se comparando, mas, de fato, porque aquilo faz sentido. Faz sentido para o meu negócio, faz sentido para o meu cliente. Eu acabei de ler um livro que é o Dar e Receber, do Adam Grant, não sei se vocês conhecem, está aqui na minha frente, inclusive, ele, ó. Adoro. E ele fala um negócio que para mim mudou muito a minha vida, porque eu sempre fui muito altruísta, né? No começo da pandemia, eu separei uma graninha e toda vez que eu passava no farol, eu via alguém pedindo dinheiro porque eu estava com fome, eu dava. Eu estava naquela pilha de doar. Ele fala assim, a gente tem que ser alterista. Conhece o conceito? Não. É bonita, né? Muito. Alterista é um altruísta que tem foco também nos seus objetivos. Então, eu fico imaginando assim, posiciona. A gente poderia arrecadar dinheiro e dar para uma ONG qualquer, mas por que a gente não faz um evento para ajudar pessoas que se conectam ao nosso negócio? Então, assim, eu estou falando de venda, eu estou falando de varejo, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de resultado, eu estou falando de mercado, estou falando de economia. Então, é muito melhor para mim e vai drenar muito menos a minha energia e vai me permitir fazer muito mais o bem quando eu coloco o meu doar em coisas que se conectam ao meu propósito. Porque senão, o que é que você faz? Você dispersa, e quando você dispersa, você não intensifica. Então, acho que o convite que a gente tem que se fazer sempre é esse, a gente tem que ser cada vez mais alterista. E por falar em alterista, ninguém sai daqui ainda, né? Eu tô devendo uma coisa, gente, e eu me esqueci dessa coisa. Diogo, deixa eu compartilhar rapidinho aqui esse negócio. Eu não vou conseguir, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Janela, não vou conseguir, eu vou falar aqui, tá? A gente fez hoje de manhã um sorteio na nossa live, com quase 5 mil vendedores, e a gente doou Pix, vocês falaram de Pix aqui, né? A gente falou que quem ganhasse ia ganhar Pix. Então, a gente conseguiu aqui, ó, deixa eu só falar para a galera, a gente fez 7 sorteios, tá? Foram 7 posts, e a gente vai fazer 3 Pix de R$100, para o @pcesarviana, para @vamos tomar um goró, para uma roupa. Você já sabe com o que ele vai usar o Pix, né? Já sabe com o que ele vai usar o Pix. Para uma @Dili Bem-Estar, esses 3 ganharam aí um Pix de R$100, inclusive com comentários super bacanas, a gente já vai divulgar aqui no Instagram da Posiciona, e 4 Pix de R$75 para o Francisco Klebson, da Tupã, o J. Ricardo Silvestre, a Luana Prado Zero e a Cris G. Ju. Né? Eu divulgo, mas está aqui, promessa dívida, eu não poderia, né? E foi um pouco disso, né? A gente foi um pouco alterista. Porque eu falei, vou dar um bora bater meta. Eu falei, mas o vendedor vai ficar feliz de ganhar um livro, cara? Sei não, vou dar dinheiro. Porque não é dar dinheiro, eu vou dar às pessoas a possibilidade de presentear alguém que elas amam e movimentar o varejo. Então, o meu pedido foi, usem esse dinheiro para comprar em lojas físicas, né? Então, vamos movimentar a economia. Então, o Pix é para isso, né? Então, acho que a gente tem que ser, de fato, alterista e conectar essa nossa vontade de se doar às coisas que a gente, de fato, acredita que vão fazer a diferença na vida daquelas pessoas, daquela comunidade. Então, assim, acho que o que a gente fez aqui foi um pouco disso, foi praticar esse alterismo. Vocês gostaram? Vocês que estão aí no chat? Valeu aí essa 1h30 de vida conosco, né? Segue Caio, segue Júlia, segue Fred, me segue a Posiciona. A gente adora compartilhar. São 4 blogueirinhos de plantão aqui, né? Compartilhando, transbordando, e eu fico muito honrado de ter vocês aqui. Então, palavras finais, né? Acho que vamos começar a Ju, Caio, Fred, para a gente poder seguir a ordem do começo. Então, deixa um recado aí, a gente já dá um tchau para a galera, tá bom? Perfeito. O que eu posso dizer é resignifiquem o ponto de venda de vocês para ponto de experiência. Fazer visual merchandising não é caro, não vai ser caro, são técnicas super viáveis e que são super importantes para vocês. Eu vi já algumas pessoas comentando, né, que já estão no processo de resignificar. Então, comecem.
Afinal de contas, da mesma forma que a gente disse, o universo vai continuar sendo híbrido, ele não é 100% digital, né? O digital é meio, como a gente disse, né? Mas a gente precisa preparar a nossa loja para ser digital, física, né? E digital, e sempre promovendo experiência. Muito bom. Ô, Carol, fala lá no chat que é uma das lives com as frases mais fantásticas que já viu, não é? Cara. Então, é que o Fred sobe a barra, ele começa a soltar as frases de efeito, eu já vim com 12 frases de efeito para usar na live de hoje. A gente já pega o caderno, né, Carol? Peraí, deixa eu achar mais uma aqui que eu escrevi no outro artigo, essa aqui é da monografia. Isso é recurso mnemônico, hein? Mas ó, a Ju começou essa live aqui falando do mantra dela, de uma frase dela e tal, e eu vou fechar com uma frase minha, que é meu mantra, assim, diário nessa história também, faça bem, faça o bem, que o resto vem. Ai, só que isso. bonitinho. Adorei, peraí que eu vou pôr no post-it. Faça bem, vamos lá. Faça o bem, que o resto vem. Tá bom. Facinho. Vai lá, Fredão, você agora. Vai lá. Eu quero uma frase de efeito sua, uma frase de efeito de alguém. Vamos lá. Bom, o acróstico é vida. Vontade incondicional de ajudar. Esse é o acróstico. Mas, aproveitando aí essa deixa do Caio de que o resto vem, então eu vou falar de doutrina hindu, tá? Rapidinho. Karma. Dharma. Então, assim, o Dharma, segundo a lei geral do universo, é o porquê você veio ao mundo, né? O seu talento, a sua vocação. O seu negócio tem isso, tem um Dharma. Toda vez que você sai da retação, você sai da linha reta, que é a linha de seguir o seu Dharma, ou seja, usar o seu talento a favor do mundo, você bate na parede do karma, e o karma te traz de volta. Então, o karma é um professor que te mostra que você não está indo no caminho certo, e aí você tem a possibilidade de ajustar a rota, certo? Então, é isso aí. Então, descubram o seu Dharma, qual é o seu talento, e coloque ele a serviço do mundo, porque, como o Caio falou, aí as coisas vão acontecendo. Pode você não chegar onde você quer, mas a jornada vai ser plena, vai ser bacana. Nossa, sensacional, né? Eu vou ter que terminar com a frase de efeito também, tá? Para me despedir aqui da galera. Eu tô com vários. Agora eu tô com um que é assim, galera, o mesmo pé que acelera é o mesmo pé que freia, o pé que acelera. Eu tô assim pro meu time, né? É o mesmo pé, senta o pé porque a gente tá na direção correta. Mas eu queria terminar com uma outra frase aqui, que é algo que eu acredito muito, muito mesmo, e foi um pouco do que a gente fez aqui, né? Que é quando a gente dá o melhor de nós e quando a gente proporciona o melhor ao outro, a gente conquista o melhor de todos, né? Então, assim, a galera que está assistindo aqui, com certeza aprendeu bastante, refletiu bastante, no mínimo vai sair com umas 12 frases de efeito para montar uma palestra, né? Imbatível. Eu, particularmente, aprendi bastante e foi uma delícia, né? Esse bate-papo. Então, eu queria de coração, mais uma vez, agradecer vocês aqui. Não saiam quando a gente terminar a live para a gente poder fazer aquele bastidor rápido, né? E a todos vocês que assistiram, deixar aqui o meu muito obrigada. A gente se vê em breve. Sábado a gente vai ter o Reposicione-se, né? Que é um evento aí focado em pessoas que estão em busca de recolocação. Entra nas nossas redes sociais, vê o que está rolando. A gente está o tempo inteiro inventando moda aqui, no sentido de como que a gente pode colocar mais gente dentro dessa arca, porque a tempestade ainda não passou. Caio, Júlia, Fred, brigadão. Galera, excelente noite. Bora bater as metas de vendas e as metas da vida. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado, galerinha. Se cuidem.